Olá a todas e todos, bom dia. Dedico esse vídeo aqui a falar um pouco sobre o projeto Escola Sem Partido, que agora está no Paraná, não, na Câmara dos Deputados, e pode se transformar em lei logo logo. Bom, primeiro alguns esclarecimentos. Escola Sem Partido foi um site fundado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, de Brasília, após um fato vivenciado por ele, em que o professor de história da sua filha comparou, né, o Che Guevara ao São Francisco. Então esse fato foi o desencadeador. Ele iniciou um movimento na escola da sua filha e a partir dali, então, criou um site e passou a recolher depoimentos de todo o Brasil do que ele passou a chamar então de doutrinação na escola, né? Bom, isso em 2004. Em 2014, o filho do deputado federal Jair Bolsonaro, o deputado que então era deputado estadual Flávio Bolsonaro, né, propôs ao Miguel Najib, então, transformar as ideias do Escola Sem Partido em lei, né? Então, esse próprio filho do Bolsonaro apresentou no Rio de Janeiro e agora está no Congresso Nacional também. Então, já foi inclusive aprovado, né, um programa Escola Sem Partido numa pequena cidade do Paraná também. Bom, então aqui nesse vídeo eu vou tratar apenas do artigo 1º, né, desse programa, chamado Programa Escola Sem Partido, no qual estão expressos seus 7 princípios. Então é sobre eles que eu vou falar um pouquinho. Em primeiro lugar, o nome, né, que está sendo vendido quase como uma franquia, o Programa Escola Sem Partido. O fato de uma lei, no caso do Congresso Nacional, e uma lei estadual, no caso do Paraná, levar o nome do próprio site, do próprio programa, já é complicado, né? Porque, enfim, você está tornando uma lei que teoricamente vale para todos, né, uma lei. O nome da lei já é um nome particular, né? Ou seja, há uma contradição aí em termos, né? Ou seja, uma lei que leva o nome de um movimento privado. Mas tudo bem, isso é uma disputa, isso não é o grande problema do projeto, né? É uma disputa social. Bom, então vamos lá aos princípios e no final umas considerações gerais. O primeiro princípio, então, né, do artigo 1º é a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então, nesse princípio, eles recorrem ao inciso 5º do artigo 1º da Constituição, que diz, por sua vez, que o Estado brasileiro ele tem como fundamento o pluralismo político, né? Veja, primeira coisa, a Constituição diz pluralismo político. Então, eles transformam a ideia do pluralismo político em neutralidade política. Então, já é uma diferença muito grande, né? Na verdade, como fica claro no inciso 7, no inciso 7º do artigo 1º desse programa, Escola Sem Partido, a ideia é justamente essa, né? Quer dizer, é transformar o pluralismo em doutrina, né? Ou seja, substituir o que eles chamam de doutrina de esquerda por uma doutrina moralista, né? Pautada na escolha da família e em preceitos claramente cristãos, né? Então, eles transformam o pluralismo político, que é um princípio constitucional, em neutralidade política. Então, primeira coisa que não é a mesma coisa, né? A neutralidade política não é um termo legal e constitucional. Bom, e neutralidade ideológica
é tudo que esse projeto não tem, porque em todas as manifestações que eu presenciei aqui pela internet, né? Todas as palestras, e não é a primeira vez que eu estou lidando com isso, né? O que a gente vê, na verdade, é tudo menos neutralidade ideológica, né? O Escola Sem Partido ele é um resultado, não, do avanço conservador de classe média, claramente contrário a toda e qualquer ideologia de esquerda, né? Então, eles não são neutros ideologicamente e, portanto, não sendo neutro ideologicamente, impossível seria propor um projeto neutro ideologicamente. Então, claramente, Escola Sem Partido, ele pode não ter um partido e, de fato, não conseguir perceber nenhum partido ao qual haja uma filiação específica. Não é um projeto do PSDB, do PR, enfim, do PROS. Enfim, isso de fato não existe. Mas, claramente, é porque não há um partido ainda com força no âmbito aí da política brasileira que expresse a radicalidade do conservadorismo deles, né? Então, ou seja, não tem neutralidade ideológica nem no mundo, nem na escola, e nem no projeto, e nem nos fundadores do programa Escola Sem Partido. Então, assim, eles são conservadores, e como conservadores, eles buscam discutir radicalmente e claramente sem uma preocupação com a rigorosidade, eles procuram criticar radicalmente todas as ideologias de esquerda. Então, eles focam o seu ódio em duas porções, né, do espectro aí de esquerda. Primeiro, o PT, né, eles colocam no PT toda a força, né, tudo que é de esquerda, eles colocam no PT, o que claramente não tem compromisso nenhum com a verdade, né, porque o PT não expressa a esquerda faz tempo, né, e, enfim, não confundir o PT com a esquerda e denominar o PT de comunista é algo realmente que se percebe por aí que não há preocupação nenhuma com a verdade, com a neutralidade, enfim, com tudo que eles pregam, né? Ou seja, todo o discurso político deles é contrário ao que eles pregam, né? E outro princípio, então, é a neutralidade religiosa do Estado, né? O Estado brasileiro não é neutro religiosamente. O Estado brasileiro é laico, né? Ou seja, não há nenhuma religião oficial. Então, o Estado ser laico é muito diferente de ser neutro, né? Então, o Estado laico, necessariamente, ele leva a uma separação, né, entre o espaço público, né, que é o espaço da laicidade, que é onde está a escola, e o espaço privado, onde as famílias podem, né, desenvolver aí ou praticar no âmbito privado a religião. Então, mais uma confusão. Não é confusão, na verdade é proposital. O projeto ele mistifica, então, né, o próprio caráter do Estado. O Estado não é neutro religiosamente, ele é laico. Então isso precisa ficar bastante claro. Então esse é o primeiro princípio, né? Não vamos demorar muito, que também acho que nem tenho tanta bateria, assim, tanta memória para guardar, né? Fazemos depois outros vídeos aí. O segundo princípio é o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Esse é um texto literal que está no artigo 206 da Constituição Federal, né? Desculpa, no artigo 206, que diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, o princípio do ensino, né, é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
Então, esse é um princípio do ensino, né? O pluralismo de ideias. Mas, ó, pluralismo de ideias não tem nada a ver com neutralidade. Né? O pluralismo de ideias, né, na concepção do projeto, só tem sentido na luta contra o pensamento de esquerda. Né? Todas as manifestações do movimento aludem a doutrinações de esquerda na escola, que de fato no universo dessa instituição de milhares, de milhões de estudantes, de milhares e milhares de professores, é como se fosse uma gota no oceano. Ou seja, eles pegam casos específicos e que realmente existem de doutrinação de esquerda, realmente professores que chegam na sala de aula e querem enfiar o Marx ou o Che Guevara pela garganta, né? E transformam isso no grande, né, no grande inimigo a ser combatido. Não é? E esquecem de verdade que a escola, hegemonicamente, é uma escola conservadora. A maioria dos professores, né, são conservadores e os conteúdos trabalhados, enfim, são em grande parte conservadores. Né? Então é interessante que é parte da ideologia, você pegar parte como se fosse o todo. Então é isso que eles fazem. Né? Então a escola, que é uma instituição historicamente conservadora, né, que na maioria das vezes doutrina moralmente com base no cristianismo dogmático, né, o que é muito claro no ódio que eles têm, não só contra, eu até esqueci de falar, né, que o outro inimigo além do PT é o comunismo soviético e os seus satélites cubanos e tal. Né? Então, o fundador chega até a falar que no livro de história tem que ter a crítica da ditadura brasileira, mas também tem que ter a crítica da ditadura cubana, por exemplo. Né? Ou seja, é um ódio assim que deixa de lado toda a razoabilidade da coisa. Né? Ou seja, é pura revanche, né? É puro revanchismo, é puro ódio, é puro. Né? E uma outra coisa que mostra que a escola é conservadora, né, e que o projeto é conservador, é o ódio que eles têm, né, com relação ao que eles chamam de ideologia de gênero, por exemplo. Né? Então, nessa ideologia só existe homem e mulher, e a ideia de que o homem tem que casar com a mulher e ter filho. Né? Ou seja, todas as outras formas, todas as possibilidades humanas que sempre existiram, mas que não estão na concepção deles, não estão na Bíblia, né? Então, a Bíblia, na verdade, isso é palavras do fundador, né? A Bíblia se torna um grande livro didático e não a Bíblia qualquer, não é a Bíblia, por exemplo, lida pelos movimentos da teologia da libertação. Né? É uma Bíblia conservadora, né? De cunho, inclusive, diria, evangélico. Né? Essa leitura evangélica, doutrinária, dogmática, conservadora. Né? Então, é muito comum professores não quererem falar de sexualidade, por exemplo, porque, né, fogem do tema, porque não estão preparados para isso e acham que é moralmente complicado e tal. E quantos professores não defendem a ditadura, enfim. Então, quer dizer, na verdade a escola ela é eminentemente conservadora. No entanto, eles pegam alguns exemplos, né, e se pautam no fato de que eles realmente existem e transformam esses exemplos como se fosse a totalidade da escola. Ou seja, escola sem partido, ele seleciona a crítica, né? Ele seleciona os objetos da crítica. A crítica verdadeira não pode selecionar. Né? A crítica tem que ser radical e para todos, tudo que é possível. No entanto, não é isso o que acontece. Né? Na verdade, há alguns inimigos seletivos aí. É o PT, que também, como eu me coloco crítico do PT, né, o problema não é criticar o PT, o problema é colocar o PT como o grande inimigo, né, da nação, o grande inimigo a ser combatido num viés de ódio. Né? Então, o PT, o comunismo em geral, e o PT colocado como representante do comunismo, o que causa riso para qualquer pessoa séria, né? Porque o PT nunca foi comunista,
né? A não ser no primeiro congresso, que havia uma palavra, a revolução, depois nunca mais. O PT nunca foi um partido revolucionário, o Lula nunca foi revolucionário, enfim, né? O Lula foi sindicalista, nunca foi comunista, e ele mesmo já falou isso, enfim. A crítica ao PT é legítima, né? Mas o ódio contra todas as formas de esquerda não é justificado, né? Bom, então, o PT, o comunismo e a ideologia de gênero, que eles chamam, são os grandes inimigos. Então, é uma crítica seletiva, né? Então, assim, a lei, né, por mais que ela possa parecer neutra, ela tem esse viés de fundo, conservador, né? Então, é interessante a gente ver assim, em 2014, o Escola Sem Partido se torna um movimento grande. E é justamente nesse período que aflora todas as denúncias, né, contra o PT, que, enfim, que de fato, né, tem sentido e é verdade. Também é nesse período que há toda essa questão das eleições, né, essa eleição de 2014, que foi uma sujeira, né, total, de todos os lados, né? Então, assim, é em 2014 que o Escola Sem Partido toma esse corpo de movimento, não é mais só um site, né? Então, e junto com isso vem o ódio, né? O caso do professor Mauriase, por exemplo, demonstra muito bem o tipo de ódio, né? Quer dizer, é um professor comunista, esse sim comunista, não como Lula, né? E que simplesmente falou, recitou uma poesia de Bertold Brecht, e a todo momento essa poesia a poesia é tomada como literal, né? Então todas as falas que citam isso, eles falam, é como se realmente ele estivesse propondo, né, que a gente metralhasse os caras de direita, metralhasse literalmente. Ou seja, os caras não conseguem nem separar o que é uma poesia do que é um fato, né? Bom, enfim, então tem esse pano de fundo que de fato tem tudo a ver com esse caldo de cultura política que estamos vivendo aí, né, da onda conservadora. E que, do meu ponto de vista, o PT é muito responsável por isso, né? Enfim, porque o PT confundiu tudo que é esquerda com ele, né? Como se toda a esquerda fosse PT, ou todo o PT fosse de esquerda. Bom, isso é uma outra discussão. Eu acho que o PT, enquanto partido no poder, ele gerou um grande desserviço assim nesse sentido, né? Ou seja, por mais que melhorou a vida de muita gente e agora já está ameaçando de novo retroceder, em termos de construção crítica ideológica, foi um atraso, assim, né? Enfim. Bom, o terceiro princípio, liberdade de consciência e de crença, né? Nesse princípio aí do projeto do Escola Sem Partido, pauta-se no inciso 6º do artigo 5º da Constituição, que diz assim, literalmente: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, então o problema é o fato de o professor falar sobre conteúdos que estejam contra ou que sejam contra os dogmas religiosos, né, de determinados alunos, não significa, do meu ponto de vista, infringir a liberdade de consciência e de crença. A crença não pode, numa sociedade sob um Estado laico, ser uma forma de isolamento dos conhecimentos diversos. A vida civil exige conhecimentos científicos e críticos de outras naturezas que não somente o conhecimento moral, religioso, né? Que se obtém das maneiras mais diversas possíveis, né? A divergência de ideias deve ser proporcionada de forma saudável em sala de aula, né? O que acontece, por exemplo, em várias manifestações, né? Eles são contra o fato da crítica radical à ditadura militar,
E como eles não podem defender a ditadura militar, por exemplo, então a todo momento eles falam, bom, pode criticar a ditadura militar, mas tem que criticar também a ditadura cubana, né? O que para mim é um nonsense muito grande, né? Ou seja, podemos criticar a ditadura cubana, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ou seja, são ditaduras totalmente diferentes, né? Uma da outra. O comunismo matou muita gente, o capitalismo matou muito antes do comunismo e continua matando. Então, assim, também não tem comparação. O fato é, quando eles falam o comunismo matou, eles não admitem que o capitalismo mata e mata muito mais, né? Ou seja, na verdade, eles não reconhecem a existência do capitalismo. Em muitas falas literais, eles não reconhecem a existência de classes dominantes. Eles não reconhecem que a sociedade brasileira é uma sociedade dividida, né? Inclusive, eles falam a todo momento. Esses defensores da ideologia de gênero, o PT, dividiu o país, né? Então, ou seja, há uma falta de compromisso com a história, com a verdade, com o estudo muito grande, né? Então, assim, como assim que o PT dividiu o país? Ou seja, por mais que a gente critique o PT, quer dizer, é básico, né? O Brasil é um país escravista, foi um país escravocrata e ainda tem no seu gen, né, em muitas manifestações, o escravismo, né, latente. Veja, por exemplo, né, que esse artigo diz da preservação dos locais de culto. E como os locais de culto afrodescendentes estão desculpa, os locais de culto de religiões de raiz africana estão sendo violados, estão sendo as pessoas que cultuam, né, esse tipo de religião estão sendo violentadas, né? E justamente por pessoas evangélicas, né, que nos seus fóruns aí políticos defendem esse tipo de proposta. Ou seja, a neutralidade para eles é uma neutralidade que deve atender à sua ideia, né, à sua crença. Então há uma deliberada violência contra todas as formas distintas de moralidade, né? A moralidade para eles, que é o que eles tanto defendem aqui, é a moralidade cristã. E ponto. Por mais que esteja, isso, em todas as manifestações que eu pude ver, e foram horas e horas ouvindo, né? Fica muito claro isso. Tanto que o estopim disso foi justamente mexer com o São Francisco, né? Ou seja, comparar o Che Guevara com o São Francisco foi o mote, né, da criação do site. Ou seja, não há, no mínimo, não há um senso de humor nisso, né? Quer dizer, essas pessoas não têm senso de humor nenhum. Segundo, essas pessoas não têm um senso de diversidade nenhuma, né? E óbvio que também, por outro lado, né, o que dá a eles um caldo aí de veracidade é que há professores também que abusam né, da boa vontade também. Enfim, não digo que é esse caso aí do Che Guevara e São Francisco, mas enfim, mas que existe, existe, né? Então, enfim, de fato há uma incoerência muito grande. Não é contradição, é incoerência, né, nesse projeto aí. Bom, o vídeo já está ficando grande aqui, eu vou parar e volto em outro vídeo então para comentar a partir do princípio 4 aqui, que é a liberdade de ensinar e aprender. Um abraço aí a todas e todos.